Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje é dia de conversar com o deputado federal reeleito Márcio Gerri, jornalista e presidente do PCdoB no Maranhão. Ele é coordenador da campanha do ex-presidente Lula à presidência da República no estado. Márcio Gerri também foi secretário estadual na gestão de Flávio Dino. Entre as pastas que comandou estão a Secretaria de Comunicação e Articulação Política e também a Secretaria de Cidades. O Direto ao Ponto está no ar. Deputado federal reeleito Márcio Gerri, muito obrigada por aceitar o convite da nossa produção e estar hoje aqui no Direto ao Ponto da TV Assembleia. Eu agradeço muito ao convite, fico feliz em poder participar aqui do Direto ao Ponto. É um momento muito importante, já final de ano e próximo do desfecho da eleição presidencial. O senhor teve uma reeleição com votação muito expressiva, mais de 106 mil votos. A que se deve isso, Márcio Gerri? Acho que deve ao reconhecimento do meu partido, o PCdoB, de uma parte importante dos movimentos sociais do Maranhão, de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, mas especialmente do povo maranhense, que assiste à cena política, que observa o comportamento dos políticos, aqueles que trabalham efetivamente, aqueles que se dedicam efetivamente ao exercício de um mandato parlamentar. Me dediquei com muito afinco ao exercício do mandato, no tempo que estive na Câmara dos Deputados, do mesmo modo que com muito afinco também estive à frente da CECID. Então isso tudo faz com que as pessoas formem um juízo de valor e, graças a Deus, neste caso, consegui novamente uma reeleição agora, com uma votação realmente, como tu disseste, muito expressiva. Tive voto de 216 dos 217 municípios do Maranhão e eu sou muito grato a cada uma que nos honrou com essa votação e sempre digo que cada voto será sempre honrado com muito trabalho, dedicação, encarando o exercício parlamentar com a seriedade que lhe é devida. Qual o balanço que o senhor faz do seu primeiro mandato como deputado federal? Esses 4 últimos anos foram muito difíceis, muito conturbados. Primeiro que a gente viveu e vive sob um governo nacional, um governo federal, do desrespeito aos direitos do povo, da negligência, da irresponsabilidade, da corrupção desenfreada, enfim, da guerra política permanente, da disseminação do ódio, da intolerância. Esse é um governo que é uma tragédia para o Brasil. E eu enfrento isso com muita determinação, com muita coragem. Bolsonaro é um mal maior da República em toda a sua história, e a gente precisa enfrentar esse debate e tenho feito isso. Ao mesmo tempo, buscado atuar de maneira propositiva. Fui vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Nessa condição, apresentei projetos de lei importantes para a proteção da ciência, tecnologia, da inovação. Também marquei a minha atuação na defesa da educação e da saúde. Sou o presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do SUS, uma necessidade que surgiu imperiosa durante o período da pandemia, de modo que há muitas marcas da nossa atuação e sempre pautadas nesse compromisso inarredável com o nosso povo, que é a razão de ser da nossa atuação política. Qual o foco desse teu segundo mandato? Eu primeiro vou buscar dar consequência, espero muito ser um deputado de ponta da base do governo Lula. Estou lutando para o Lula ser eleito para que a gente possa reconstruir o Brasil. E eu quero estar ao lado do presidente Lula na reconstrução do Brasil e ao lado do governador Carlos Brandão nesse processo de manter o Maranhão no rumo certo. E tenho também a esperança de que a gente possa dar passos importantes nas pautas que eu venho trabalhando. A educação é fundamental a gente voltar a ter a ampliação da rede pública do ensino superior em nosso país, voltar a ter investimentos estratégicos na ciência e tecnologia, o apoiamento aos entes federados, aos estados e aos municípios para o fortalecimento da educação, apoio aos docentes no Brasil inteiro, enfim, retomar uma pauta virtuosa para a educação brasileira. Do mesmo modo, na saúde, nós precisamos fortalecer o SUS. O SUS precisa de mais recursos, nós precisamos atualizar a tabela SUS para fazer com que os serviços possam chegar da melhor maneira possível a todo o nosso país. E tem um ponto que me deixa muito assim motivado, que é o combate muito duro, muito consistente a desvio de recursos na saúde. Toda a corrupção deve ser condenada. A corrupção na saúde é um crime hediondo.
cada centavo que através do orçamento secreto é retirado da saúde, é uma pessoa que morre na ponta por falta de assistência do sistema de saúde. Então, tem coisas que nós precisamos aprimorar, ter mais recursos para a saúde, mas ao mesmo tempo ter mais controle social para que não haja desvio desse recurso. O senhor foi secretário das cidades e isso lhe deu uma experiência muito grande. Como é que foi essa experiência e isso te aproximou mais do povo? Aproximou muito porque o governador, então governador Flávio Dino, ex-governador Flávio Dino, me atribuiu uma tarefa muito importante, me delegou responsabilidades com o Maranhão inteiro. Nós tocamos o maior conjunto de obras civis no estado do Maranhão em um ano. Eu fiquei 14 meses na CECID e não há em nenhum outro período tanta obra realizada em 14 meses. Obras civis, asfaltamento de ruas, praças, enfim, reforma e construção de prédios públicos. O programa Nosso Centro aqui em São Luís, nós fizemos aqui 14 obras em 14 meses no programa Nosso Centro aqui em São Luís. Essa questão muito inovadora que foi a revitalização dos prédios do Minha Casa Minha Vida, a revitalização do Imbecimão, do conjunto dos bancários, enfim, muitas ações também inovadoras. Eu digo para vocês, Silvio, e para os telespectadores, que em 14 meses, em 2021, em que eu fiquei à frente da CECID, se for comparar aquilo que o governo do estado fez em São Luís, sob a minha coordenação por delegação do governador Flávio Dino, e o que fez a prefeitura de São Luís, a gente dá assim de 10-0, porque a gente trabalhou muito e tem obras espalhadas pela cidade inteira. Mas não só aqui em São Luís, no Maranhão todo a gente tem hoje ações da CECID que o governador Carlos Brandão tem dado continuidade e aprimorado também. Como é que foi ficar à frente da CECID, uma secretaria estratégica, num período difícil da pandemia? Teve um momento mais difícil? Teve um momento complicado porque quando eu assumi a CECID, a gente via no momento de abrandamento da crise sanitária. Mas aí daí a 2 meses a gente teve novamente um recrudescimento. Então nós voltamos ali a um período também do trabalho remoto, de modo que eu fiquei dos 14 meses, 6 meses com a equipe reduzida por conta da pandemia, então sempre tendo que redobrar muitos esforços, ter muito foco, ter muita determinação para que a gente pudesse ter os resultados e nós, graças a Deus, conseguimos ter esses resultados que foram realmente, que me deram a possibilidade de sair da Secretaria com um portfólio muito grande de realizações em todo o estado do Maranhão. Agora vamos falar de política. O PCdoB, que é o partido presidido pelo senhor aqui no estado, fez um deputado federal, né, dentro de uma federação, 5 deputados estaduais, 3 reeleitos e mais 2 cadeiras conquistadas. É um saldo muito bom. Eu te peço para te fazer um raio-x, né, do que foi o PCdoB nessas eleições em nível estadual e em nível nacional também. Olha, nós tivemos um grande resultado no Maranhão, inegavelmente. Nós tivemos a manutenção de um deputado federal, com a minha reeleição para a Câmara dos Deputados. Nós temos 5 deputados estaduais, entre os quais o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. Então a gente tem uma bancada muito forte, muito boa, de muita qualidade. E nós temos também a segunda suplente de senador, do senador Flávio Dino, que é a nossa querida companheira Lourdinha, presidente da Câmara Municipal de Coroatá. Então nós temos um time muito forte para continuar ajudando o Maranhão e para, com fé em Deus, ajudar também o Brasil nessa nova etapa que eu espero se abra a partir da eleição do presidente Lula. Em nível nacional, como é que está o PCdoB? Nós também saímos com um resultado que nos dá muita condição de seguir lutando. Nós tivemos um problema com a cláusula de desempenho, cláusula de barreira em 2018. Nós fizemos a federação, o PCdoB foi o partido que foi atrás da mobilização para que nós aprovássemos a possibilidade da federação. Constituímos a federação com o PT e o PV e isso já foi um grande êxito para o partido, de modo que a gente continuará sendo um partido pequeno, mas de grande influência no Congresso Nacional. Então, a questão da federação foi um ponto que valeu a pena, né? Não, valeu muito a pena, tanto é que não apenas para o PCdoB, o PT e o PV. Outros partidos também já aderiram a essa ideia. O PSDB federou com o Cidadania, por exemplo, a Rede com o PSOL. E nós vamos ter nos próximos dias, meses aí, semanas, muitos processos de partidos que vão buscar constituir federações, porque é uma necessidade que o processo político brasileiro tem colocado na medida em que há de redução dos partidos para que a gente possa também aperfeiçoar sem tanta pulverização partidária como há hoje e há diferenças muito grandes, porque nós, o PCdoB, somos um partido pequeno, mas de muita influência, porque somos um partido secular, um partido que vem desde o dia
25 de março de 1922. Então, temos história. Diferente de partido de valise, né? Partido que a pessoa cria aqui, acaba ali sem nenhuma identidade, sem nenhum perfil ideológico. Então, o processo político está aprimorando a organização partidária e isso é muito bom para a democracia. Fala-se que no Congresso, na Câmara, há uma configuração muito direitista, muito conservadora. Como é que o senhor vê isso? Eu lamento, assim, porque a gente poderia, nesse processo democrático, ter qualificado mais a representação popular democrática na Câmara e no Senado. Nós temos, assim, infelizmente, nessa onda conservadora e nesse discurso que foi criado no país nos últimos anos, de muita intolerância também, um segmento ligado a essa corrente da intolerância, do discurso antidemocrático. Esse pessoal teve votação e conseguiu ter bancadas na Câmara e no Senado. Mas eu acredito muito na força da democracia brasileira. Nós vamos eleger o presidente Lula, a correlação de forças vai se alterar e nós teremos uma agenda realmente virtuosa para o Brasil, democratizante, de retomada da política de geração de emprego e renda, de apoio à educação, à saúde, enfim, de respeito e valorização da família brasileira. O presidente da Assembleia é do PCdoB e está disputando a reeleição, né, para a presidência da Assembleia. Recentemente o senhor deu uma declaração de que o PCdoB apoia e que os deputados da bancada do PCdoB também apoiam. E por que apoiam? É muito natural que o nosso partido apoie a candidatura à eleição a presidente da Assembleia do deputado Altair Neto. Primeiro, em reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo como parlamentar e como presidente da Casa. Depois, por ser o deputado do nosso partido, que tem assim uma liderança muito consolidada no Maranhão inteiro. De modo que a direção do PCdoB e a nossa bancada, nós juntos definimos a apresentação do nome do Otelino como a nossa proposta para presidir a Casa. Evidentemente que nós vamos apresentar isso às demais forças partidárias, ao governador Carlos Brandão, para que nós possamos construir um consenso, uma convergência e chegarmos a esse ponto. É muito legítimo a PCdoB também fazer esse pleito, já que hoje nós temos o Senado, que é um cargo majoritário com o PSB, o Flávio Dino, que foi eleito pelo PSB, o nosso governador Carlos Brandão, que é do PSB, e nós temos a postulação de um partido que desde o início ajudou a construir esse processo, que é o PCdoB, que tem representatividade, tem expressão popular, tem força política, tem legitimidade, portanto, para pleitear, através do deputado Altair Neto, a presidência da Assembleia. Vamos debater com tranquilidade e eu tenho certeza que pelo consenso progressivo chegaremos ao nome do Otelino para continuar sendo o bom, excelente presidente da Assembleia que ele tem sido. A gente viu aí o grupo do governador Carlos Brandão ganhando, vencendo a eleição em São Luís. Então isso sinaliza uma força aqui na capital. Como é que o senhor está observando esse processo já pensando em 2024? Inclusive, analistas políticos dão conta até de que o senhor seria um pré-candidato a prefeito de São Luís. Olha, eu acho o debate muito cedo. Tem uma eleição ainda presidencial, aí depois tem a montagem do governo do governador Carlos Brandão, aí tem o Natal, aí tem o Réveillon, aí chega 2023 e a gente vai começar a debater 2024. Agora, é claro que esses debates são assim, inevitáveis. O meu partido, o PCdoB, vai debater isto aí dentro primeiro da federação. E se fosse, Silvio, com toda a modéstia do mundo, se fosse assim, para fazer um concurso público entre os candidatos, para saber quem conhece mais São Luís, eu me candidataria e ganharia esse concurso. Porque eu conheço essa cidade, porque aqui eu vivo, convivo, interajo, estudo, pesquiso, milito politicamente, de modo que me sinto muito assim à vontade para, em sendo o caso, ser sim candidato a prefeito de São Luís e tenho muita identidade com essa cidade. E se for este o caso, eu tenho certeza que o povo de São Luís muito rapidamente vai ver e enxergar em mim uma pessoa à altura de representar bem a nossa população ludovicense no comando desta cidade. Então os analistas políticos aí estão bem informados, né? Porque é verdade. Eu não diria assim que é uma verdade peremptoriamente, assim, não é uma verdade cabal, é uma possibilidade. Todos nós que tivemos expressivas votações em São Luís, que temos inserção política na cidade, nós temos naturalmente que, desde que os nossos partidos queiram e que a gente debata com as demais forças partidárias, a gente tenha condições de vir a disputar. O que eu de antemão coloco é que eu não sou contra esse debate, ao contrário, estou à disposição para que a gente possa
fazer o debate, não só entre os partidos, mas com a sociedade, com os movimentos sociais, com as instituições que representam a nossa diversidade de representação popular, para que a gente possa ter uma boa proposta, um bom programa. O que eu defendo desde logo é que São Luís precisa de uma alternativa. Nós estamos com uma experiência administrativa no momento presente muito ruim, uma insípida, insípida no sentido político de não ter resultantes concretas, assim, mensuráveis. Muito tempo perdido. E a gente precisa, então, ter mais luz na gestão pública, mais esperança, mais resultados, melhorias efetivas de áreas que tem ainda gargalos muito grandes em São Luís. Então a gente precisa fazer um debate realmente bem inteligente, produtivo, programático, sobre o que São Luís pode ter na eleição de 2024. Mas está ainda muito cedo, vamos ter que debater bastante sobre esse assunto. Eu até me empolguei, né? Nós estamos em plena reta final de uma eleição presidencial. E que eleição presidencial, Márcio Gerri? Você é um dos coordenadores da campanha do Lula no Maranhão. Como é que foi, como é que está sendo essa experiência? Um membro da coordenação de campanha de um presidenciável recebendo a tiros o Estado brasileiro, a Polícia Federal, que aconteceu com o ex-deputado Roberto Jefferson. Isso mostra qual é o estado de coisas que nós temos no país. A pregação do ódio, da intolerância, do desrespeito à democracia gera fatos como esse. O Brasil não merece isso. O Brasil nunca foi assim. A família brasileira merece respeito, respeito real. Não é essa coisa de dizer que respeita a família e o tempo inteiro agride os direitos da família. Não é essa utilização, essa tentativa de burlar o direito à liberdade religiosa. Pessoas sendo coagidas, porque há quem hoje queira que pessoas adorem o Bolsonaro e não adorem a Deus. O templo religioso é sagrado, é o templo da adoração de Deus. Não é o que alguns tentam fazer, coagindo as pessoas para fazer pregações equivocadas, erradas, em local impróprio, por exemplo, nesse momento presente. Então nós temos, Silvio, uma eleição muito grave. Nós temos realmente uma disputa entre civilização e barbárie, entre amor e ódio, entre paz e guerra. O que nós precisamos defender é a paz entre as famílias, não é a guerra. Nós precisamos defender prosperidade para todos, salários decentes. Nós não podemos viver com essa carestia e essa instabilidade de preço o tempo todo. Baixar o preço da gasolina, a eleição é dia 30, já disparou de novo o preço da gasolina. Já tem ameaça concreta e real, a redução do salário mínimo e do valor das aposentadorias pelo governo Bolsonaro. Não é esse o Brasil que a gente merece. Então nós temos uma disputa muito acesa, muito forte, e é preciso, primeiro, que todo mundo vote. E segundo, que vote com consciência, com paz no coração, com amor no coração, que ninguém vá para a urna com ódio. Esse ódio é destrutivo, esse ódio não leva a nossa nação a lugar algum. Então eu defendo com muita convicção a candidatura do presidente Lula, porque é uma candidatura civilizacional para o nosso país. É a possibilidade de retomada do respeito do mundo inteiro ao Brasil. O mundo inteiro hoje está olhando pela janela para ver o que vai acontecer em nosso país, porque o Brasil tem passado muita vergonha no cenário internacional por conta dos desatinos presidenciais aqui cometidos. Nós precisamos fazer com que nunca mais tenha envolvimento de miliciano com a presidência da República. Por tudo isso é que nós estamos muito enfaticamente defendendo o voto no Lula, porque é um voto na paz, é um voto do amor, é um voto da família, é um voto da retomada de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. O senhor tocou em um assunto muito importante, que é a questão das religiões, da perseguição religiosa dentro das igrejas. Como que o senhor observa e como combater a politização das igrejas e das religiões? Eu tenho debatido muito com meus irmãos evangélicos, inclusive com muitos pastores, porque é no segmento evangélico que isso tem acontecido de maneira assim muito acentuada. E claro que há quem faça isso, quem extrapole, quem se deixe usar pelo discurso do bolsonarismo, que é um discurso fariseu, um discurso falso. Né? Tem muita gente que está naquele negócio de adorar mais ao bezerro de ouro do que a nosso Senhor Jesus Cristo, como disse esses dias o nosso senador eleito Flávio Dino. Então tem uma manipulação também da fé. Isso ninguém pode aceitar, isso é um absurdo. Como eu disse há pouco, o templo religioso de qualquer religião é um templo da adoração. Não é um local de disputa política, ideológica, de divisão. É um lugar de comunhão, de convergência, de abraço. Não é um lugar da briga. Então, tento até fazer isso, a religião como espaço de briga. O Lula foi presidente da República há 8 anos. A Dilma foi presidente 5 anos, quase 6.
Quando que você ouviu falar aqui que nesses 14 anos se fechou uma igreja? Nunca, ao contrário, é do Lula a Marcha para Jesus, o reconhecimento federal, da lei que assegurou também o direito à liberdade religiosa. Enfim, é um debate mistificador, um debate mentiroso, é um debate de fake news, querer dizer que há no Brasil hoje a ameaça de fechamento de igreja. Quem está ameaçando fechar a igreja é quem autoritariamente, por divergência política, impede que um irmão crente, por exemplo, vá no templo para manifestando, porque manifesta uma posição favorável a quem naquela igreja, por exemplo, o pastor ou alguém lá não concorda. Isso está errado. Eu tenho dialogado muito fraternalmente com muitos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, e tem muita razoabilidade que está vindo à tona, as pessoas olhando e vendo que não é desse jeito, que a igreja não deve ser o lugar da discórdia, deve ser o lugar da concórdia, deve ser o lugar da comunhão, deve ser o lugar do congraçamento cristão. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus é uma só, que é a palavra da supremacia do amor. E isso, quem crê em Deus precisa preservar, porque é basilar, é básico, é essencial da fé cristã. É preciso ter liberdade religiosa. A gente viu aí a senadora Elisiane Gama com dificuldade de se posicionar e sendo contestada pela própria igreja. Que é uma manifestação, me solidarizei com a senadora Elisiane, todo mundo se espantou muito com essa atitude, porque realmente ela não é coerente. Olha só, a Elisiane, ela é, como a gente diz no mundo evangélico, ela é filha da igreja. Ela é nascida e criada na igreja, ou seja, uma pessoa que não é preciso arrancar dela nenhum testemunho da vivência cristã dela. E até ela, que tem essa vivência inteira, foi, digamos assim, hostilizada por uma posição política, o que é um absurdo. Eu espero que essas situações sejam depois revistas, porque inclusive algumas atitudes, como eu gosto de dizer, são até revestidas até de pecado à luz da Bíblia Sagrada e à luz dos ensinamentos cristãos. Outro tema polêmico que a gente tem aí é o orçamento secreto. O presidente da República nega ser o pai da criança. O presidente da Câmara, por sua vez, o Arthur Lira, diz que se trata apenas de um orçamento municipalista. Então, como é que tu observas isso? O que é realmente o orçamento secreto? Aí, neste caso, mentem os dois. Mente o Arthur Lira e mente o Bolsonaro. Porque isso é um conluio do Arthur Lira com o Centrão e o presidente da República que mandou e que criou esse negócio, esse monstrengo chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é pegar o dinheiro da senhora e do senhor e dar um destino que ninguém sabe qual foi. E como ninguém sabe qual foi o destino, nem quem mandou, pedaço dele ou metade dele fica em algum lugar no meio do caminho, no bolso de alguém. Essa é a imoralidade do orçamento secreto. Eu sou deputado federal, eu tenho direito ao orçamento impositivo, que a Constituição me assegura. Nós temos direito à emenda de bancada. Eu nunca peguei um centavo nem pedi de orçamento secreto, porque é imoral e tem que acabar com o orçamento secreto. Por que o orçamento, pessoal, tem que ser secreto? O orçamento tem que ser público, tem que ser transparente. É público, é o centavo de cada cidadão e cidadã. Não pode jamais ser secreto. Não há lugar nenhum do planeta Terra que tenha essa abjeta anomalia chamada orçamento secreto. O nome disso é roubalheira, é desvio de recursos. Isso é uma má intenção explícita de quem aprovou isso para poder meter a mão no dinheiro e ninguém ficar sabendo nem de onde foi, nem para onde foi, nem o que foi feito. Nós vamos acabar com o orçamento secreto. Se o Lula for presidente da República, eu tenho certeza que nós vamos conformar, ter uma maioria para acabar com essa imoralidade, com essa corrupção sistêmica chamada orçamento secreto. Até porque tem que ter prestação de contas, né? Porque senão não é uma coisa real nem verdadeira. E nem que valha a pena ser praticada, né? Tem que ter a questão da prestação de contas. Precisa ter, é uma obrigação hoje. Quer dizer, a gente vive com todos os mecanismos de transparência possíveis. Então é um absurdo que ainda se tenha e que alguém defenda ainda o orçamento secreto. O que me assusta é isso, é que tem ainda parlamentar, não, porque o orçamento secreto... Não, o orçamento secreto é o nome bonitinho de roubalheira. É só isso que tem acontecido no orçamento secreto do nosso país. Deputado reeleito Márcio Gerri, muito obrigada pela sua entrevista e por ter vindo aqui, por ter prestigiado o Direto ao Ponto, a TV Assembleia, e seja sempre muito bem-vindo a retornar também. Eu agradeço muito, sou entusiasta da rede brasileira de televisões e rádios públicas, são espaços fundamentais da democracia na comunicação. Parabenizo pelo programa e fiquei muito feliz de poder ter vindo aqui hoje para este bate-papo. Um grande abraço.
Muito obrigada, professor, né? Porque o senhor é meu professor, hoje é deputado federal reeleito, mas foi meu professor. Então, eu posso me despedir. Obrigada, professor. Muito obrigado. Uma honra ter sido professor da Silvia. E do Otelino Neto também. Muito obrigada, Márcio Gerri. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com o deputado federal reeleito Márcio Gerri. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!